Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 21 de maio de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional das nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, então, agradecidos que estamos, por aqui estarmos, tão acolhidos por esta pleiade de espíritos que pertence à egrégora protetora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Eu gostaria de dar uma informação importante, que é, vendemos hoje o nosso tonel de óleo de cozinha, e arrecadamos R$100. Isso corresponde, nós com esse valor podemos comprar 1,7 bolsa padrão. Não é? Considerando o valor que foi apresentado para nós, da bolsa padrão, de R$58, quer dizer, então nós arrecadamos quase o equivalente a 2 bolsas padrão. Então nós estamos ajudando a proteção do ambiente ecológico, do nosso planeta, e ao mesmo tempo estamos ajudando muito a nossa casa nos trabalhos que ela desenvolve. E por falar nos trabalhos, domingo agora é domingo de campanha do quilo, então não preciso dizer isso, todos estão convidados, os presentes, os que nos assistem, para participar a partir das 9 horas dos trabalhos aqui na nossa casa, onde teremos um estudo do Evangelho, uma página que será estudada e debatida, e depois também a entrega das bolsas para as famílias aqui, para dezenas de famílias que são assistidas pela nossa casa. Então, meus irmãos, para eu não ocupar muito o tempo do nosso irmão Alcir, eu vou pedir à nossa irmã Luciana que faça a leitura da página preparatória para a harmonização do nosso ambiente. Prestem bem atenção na mensagem. Boa noite. Do livro Mediunidade e Evolução, com Martins Peralva. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Emmanuel. O livro dos médiuns constitui a base do aprendizado espírita no que toca especificamente ao problema mediúnico. Evidentemente, a espiritualidade superior, com Emmanuel e André Luiz de modo especial, tem realizado em nossos dias notável trabalho de desenvolvimento de tudo quanto nele foi apresentado, por tratado experimental, assim como companheiros encarnados têm dado sua cota de participação em torno do palpitante tema, mediunidade. Todavia, a exemplo do que acontece com os demais livros da codificação kardeciana, especialmente os que formam o Pentateuco Luz, o livro dos médiuns é obra indispensável nas instituições espíritas e junto aos irmãos encarregados de tarefas expositivas. É também livro que não deve faltar à biblioteca do espírita. Passam anos e gerações, mas o livro dos médiuns permanece sólido em sua estrutura granítica, podendo receber, é claro, através de livros psicografados por médiuns, como Francisco Cândido Xavier, complementos à obra de Allan Kardec, maravilhosos subsídios que opulentam cada vez mais. Não devemos omitir-nos na palavra de incentivo ao estudo de O Livro dos Médiuns, certos de que os espíritos elevados apreciam os companheiros estudiosos. A obra kardeciana fortalece-se, consolida-se, engrandece-se continuamente, especialmente pelo que, em termos de mediunidade, dizem os espíritos na atualidade, notadamente André Luiz.
mediunidade, médiuns e fenômenos mediúnicos continuarão sendo, no curso do tempo, fonte para o estudo e a aplicação de quantos possam sentir, no intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual, a grandeza de Deus e a misericórdia de Jesus. Dignifiquemos, pois, o notável livro, a ele consagrando com amor e veneração, não somente o mais profundo respeito, mas também a nossa atenção no sentido de estudá-lo e difundi-lo, compreendê-lo e fazê-lo presente nas tarefas específicas da mediunidade com o Senhor. Martins Peralva. Boa noite. Bem, meus irmãos, essa página, né, não deixa dúvidas alguma, né, se é que alguma havia, né, entre nós, da importância do Livro dos Médiuns, dele ser estudado, dele ser lido, relido, meditado e as suas orientações seguidas, implementadas. São orientações seguras. E, portanto, nós vamos estar ouvindo nosso irmão Alcir, da Mota Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Mas já estamos no final. A esse livro retornaremos logo após o próximo, né? Porque ele é muito importante. Que o nosso irmão Alcir seja muito intuído nessa noite. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O capítulo 31, Kardec intitulou Dissertações Espíritas, né? Ele trata de mensagens escolhidas a dedo por Kardec sobre temas fundamentais para a doutrina, quer dizer, a própria doutrina, sobre os médiuns, que a gente ouviu a mensagem do Martins Peralva, sobre as sociedades ou as casas espíritas e sobre comunicações apócrifas, né? Comunicações não identificadas. Nos coube hoje falar sobre as mensagens, as comunicações sobre o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, Kardec separa algumas mensagens, escolhe algumas mensagens importantes, significativas, que falam e nos orientam sobre a doutrina. E comentando, repetindo o que o Dionísio falou, eu li algumas vezes o Livro dos Médiuns, mas nesse capítulo uma coisa me chamou a atenção que talvez tivesse escapado anteriormente. E eu vou ressaltar aqui durante nosso estudo, uma coisa que eu tinha passado batido. Então vamos lá. A introdução, Kardec explica qual a filosofia que ele usou na construção do capítulo 31. Né? Reunimos nesse capítulo alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Então são mensagens de espíritos de luz, né? Espíritos muito evoluídos, que confirmam tudo que está no Evangelho e está fundamentalmente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Beto, está dando um pouco de microfonia, hein? Poderíamos inseri-los em muito maior número, limitamos-nos, porém, aos que de modo mais particular dizem respeito ao porvir do Espiritismo. Então, mensagens que são tocantes para a doutrina espírita, aos médiuns e às reuniões. Nós vamos nos dedicar hoje ao Espiritismo. Damos-los também como instrução e como tipos das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. E aí que entra o tema que eu falei para vocês, que na minha caminhada esses temas tinham passado meio batidos e ficou, em função do estudo, ficou bem claro. Bom, que dissertações Kardec escolheu para
mensagens. Que mensagens, né? Ele chamou de dissertações, mas que comunicações mediúnicas ele escolheu para orientar hoje esse estudo. A primeira de Santo Agostinho, a segunda de Chateaubriand, a terceira de Rousseau, a quarta de um espírito familiar, quer dizer, um espírito que não quis se identificar, a quinta de São Bento, a sexta de São Luís, a sétima de Chenin, e ele usa a sétima e a oitava, e a nona, que ele não quis revelar, o autor, e faz uma nota especial no final explicando. Foi o que ele... E aí eu resolvi fazer um pouco, até me lembrei da palestra de segunda-feira do... Como é o nome do palestrante, né? Rodrigo. Porque a gente vê os nomes, quem são essas pessoas? Quem, quando encarnados, nessa última encarnação, foram esses espíritos, né? Então, Santo Agostinho, até a Gisele falou muito de Santo Agostinho, né? Que de uma mãe muito católica, ele levava uma vida mundana, até que ele se desperta para a religião e se torna um importante filósofo, né? Da religiosidade. Aurélio Agostinho de Hipona, ou Aurélios Augustinos Hiponenses, nasceu em Tagaste em 354 e desencarnou em Hipona em 430. Esse período que ele viveu é um período conturbado, São Bento também, porque é um período que o Império Romano estava desmoronando, né? Conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia oriental. Foi bispo de Hipona, que é uma cidade na província romana da África. Ele não sofre tanto com esse desmantelamento do Império Romano como São Bento, porque ele estava bem afastado do núcleo. São Bento não, estava no olho do furacão, né? Chateaubriand foi importante por sua influência. Chateaubriand era um político, filósofo, artista, e ele fez uma reflexão muito grande sobre a vida após a morte. Ele era um escritor profundamente religioso e reflexivo, e explorou a ideia da vida após a morte em suas obras. Ele escreveu, inclusive, Memórias de Além Túmulo. Vocês vão ver que ele é de 4 de setembro de 1768 e desencarna em 1848. Kardec não tinha publicado ainda o Livro dos Espíritos, que é 1857, mas ele tem uma influência importante no movimento espírita pelas obras dele. Essa reflexão, que se tornou parte central do pensamento espírita, influenciou a discussão sobre a imortalidade da alma e a existência de um mundo espiritual, que Chateaubriand já defendia então, né? Que nós éramos espíritos imortais, havia uma vida espiritual, então ele trabalha muito nessa direção e ele chegou a conviver com Kardec. Em 1848 ele ainda estava encarnado. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, nasceu em Genebra, em 28 de junho de 1712, você vê que está próximo, e desencarnado em Hermelville em 1778. Foi um importante filósofo, né? Rousseau foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor genebrino. Ele compunha também. As ideias de Rousseau influenciaram profundamente todo o direito e outras áreas das ciências humanas na medida em que desenvolveram e aprofundaram conceitos como Estado, poder, soberania, tais como conhecemos atualmente. Então, tem uma influência de Rousseau muito importante. Uma das mensagens é de Rousseau. São Bento, Bento de Núrcia, mais conhecido como São Bento, em italiano, Benedetto da Nórcia, nasceu no reino, e vocês vão ver, reino ostrogótico. Por quê? Ele nasceu perto de Roma, mas a invasão dos bárbaros do norte, né, germânicos, já tinha acontecido. Então ele nasce numa região que era o reino ostrogótico, dos ostrogodos, no dia 2 de março de 480. E ele pega o olho do furacão da queda
do Império Romano. E desencarnou na abadia de Monte Cassino. Ele funda uma abadia que depois se transforma no movimento beneditino, em 547. Foi um monge a qual é atribuída a organização das atividades da vida monástica. Em Monte Cassino, funda uma comunidade onde se alia a penitência, o trabalho, a oração e a alegria. Alguns monges o seguem e ele organiza um mosteiro, e aí começa o movimento beneditino, né? Um lugar aprazível cuja construção se baseia fundamentalmente na velha casa de campo romana. Tudo nela deve revelar o ideal monástico, satisfazer a exigência da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados e dispor de locais para as tarefas indispensáveis. Tem uma característica de São Bento, eu pesquisei na obra, é a única passagem que Kardec usa uma mensagem de São Bento, né? Só no Livro dos Médiuns, ele não é citado em mais nenhum livro do Pentateuco, ele só é citado no Livro dos Médiuns. E ele se destacou importante porque ele tinha muita disciplina, né? Ele era um homem muito disciplinado e um homem muito movido pela caridade. Então ele fez um trabalho importante de atendimento aos necessitados. São Luís IX, nasceu em Poissy em 1214, desencarnou em Tunis em 25 de agosto de 1270, mais conhecido como São Luís. Foi rei da França, consolidou o reinado, celebrou a paz com os ingleses numa guerra interminável, mas ele tinha uma característica que foi considerado como santo, né? Ele foi rei da França de 1226 até a sua morte, em 1270. Você vê que ele foi quase 50 anos rei da França. Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos. Sendo ele um homem extremamente devoto, construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas, e era notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. A médium, e aí tem qual é a ligação de Luís, né, São Luís, com a doutrina? A Hermance Dauphot, um pouco antes de trabalhar com Kardec nas mensagens para consolidação do Livro dos Espíritos, ela passou a receber muitas mensagens. O pai dela, preocupado, foi tratar com ela num psiquiatra, e no final ela acabou escrevendo um livro mediúnico, né, sobre sua inspiração. Na verdade, não foi bem inspiração, porque a Hermance Dauphot era quase mecânica, totalmente mecânica, né? Ela escreveu a autobiografia póstuma do rei canonizado, intitulada A História de Luís IX, ditada por ele mesmo. Esse livro existe hoje, está disponível, e a Hermance Dauphot, logo depois de ter psicografado esse livro, vem a trabalhar com Kardec. Esse livro foi publicado em 1854, era Napoleão III, o imperador da França, e a censura do governo era violenta, né? Então, eles proibiram a distribuição dos livros, e os censores acharam que algumas passagens podiam ser entendidas como críticas ao imperador, Napoleão, e à igreja. Então, não permitiram, mas o romance, né, que é a história do São Luís, psicografado pela Hermance Dauphot, está disponível hoje. William Ellery Channing, eu fiquei curioso, eu não conhecia, não sabia quem era. É um americano, nascido em 1780 e desencarnado em 1842, contemporâneo de Kardec. E por que ele se destacou? Ele foi um pastor americano, líder unitarista. Por quê? O que quer dizer isso? Conhecido como apóstolo do unitarismo, corrente protestante que negava o dogma da Santíssima Trindade. Ele dizia que não tinha Santíssima Trindade nenhuma, tinha Deus, ponto, né? Inclusive tem uma história, eu tenho, né, mas convivia muito com um amigo de trabalho que adorava discutir religião. Ele é católico, roxo, né? Eu já era espírita há muito tempo, e a gente ficava numa discussão interminável. E tinha horas que começava a ficar meio chato. E eu dizia para ele, o nome dele é Bismarck: Bismarck, eu não vou discutir mais contigo porque você é politeísta, eu sou monoteísta, né? Porque você acredita 3 em 1. Eu falei, não, mas é um só. Eu falei, não, são 3.
Não, mas é o mistério da fé. Eu falei, não tem mistério, são 3 ou são 1? Então, para implicar com ele, a discussão acabava porque ele ficava muito irritado, né? E o William Channing, ele teve muita oposição dos conservadores nos Estados Unidos, né? Então, são basicamente os personagens que Kardec usou para trazer as mensagens. A primeira é de Santo Agostinho, e ele diz, e vocês vão ver o seguinte, o que Santo Agostinho vai reforçar doutrinariamente na mensagem dele? A nova vida, né? A vida eterna, o meu reino não é deste mundo, e a caridade. Fora da caridade, na salvação. Vamos ver a mensagem, vamos ver se vocês concordam comigo. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividente para perceberdes os preparativos da nova vida, né? A vida espiritual, que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência, porém, não sereis ditosos se não tornardes a viver neste globo, né? Então ele está nos referenciando no processo da evolução pela reencarnação. Por poderes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas. Então, cada encarnação que a gente vem ao planeta com uma missão específica, nós desenvolvemos competências, né, morais e intelectuais que vão burilando o nosso caráter. Couraçai-vos, né, mantenham-se firmes, de fé firme e inabalável, contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos ponte, os fundamentos e o edifício da doutrina. São sólidas bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois arquitetos do Divino Mestre. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra, mas lembrai-vos, bem, de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância, de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Então, confirmando tudo que Kardec nos expôs na obra, né? Primeiro, perseverança, fé e essa certeza da vida espiritual. E praticar, né? O grande legado da doutrina é a prática da caridade. Chateaubriand, tem até um comentário que eu vou fazer sobre Chateaubriand, ele fala muito ele vai enfatizar na mensagem dele a reforma moral, e ele comemora, nessa ocasião, o fim do absolutismo. E aí foi uma coisa que Chateaubriand fez de forma, vamos dizer assim, emocional, né? Não pensada. Vamos ver isso. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. Se com efeito, afora as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira irrefragável serem chegados os tempos preditos, os novos tempos, né? Estabelecem comunicações entre todos os povos, derribadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se dispõem à união, os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observai que já os próprios soberanos, impelidos por invisível mão, tomam coisa para vós inaudita, a iniciativa das reformas. Havia um movimento na França, e muito motivado pela Revolução Francesa, 1789, né, em que combate-se na Europa como um todo o absolutismo. E muitos países, né, houve pela própria liderança do rei,
começou a transformar aquilo numa monarquia parlamentarista. Então Chateaubriand via nisso o sinal de que nós estávamos entrando numa nova era da humanidade, né? Numa era importante. Isso nós estávamos no século XIX, né? Percebia-se no século XIX que poderíamos entrar num novo mundo de fraternidade, de amor, e quando a gente começa o século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, né? E temos ditadores tenebrosos, muito piores que os imperadores dos séculos XVIII e XIX, como Pol Pot na Camboja, Mao Tse-tung na China, Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha. Então, o século XX é rico de péssimos exemplos, né, de déspotas que fizeram muito mal para a humanidade, né? Então, isso, Chateaubriand percebia esse movimento da queda do absolutismo na Europa, em função da Revolução Francesa, como um presságio dos novos tempos que a humanidade ia viver. Na verdade, não aconteceu, né? Por isso que eu digo que Chateaubriand foi romântico demais. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico da... perdão, não acabei aqui, né? Eu pulei, perdão. Eu pressentira, malgrado a prejuízos de infância e de educação, malgrado ao culto da lembrança à época atual. Sou feliz por isso, e mais feliz ainda por vos vir dizer, irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos, trabalhai sobretudo por vos melhorardes pessoalmente, e gozareis na vossa primeira existência de uma aventura que tão difícil vos é fazer ideia. Quanto a mim, vou-la fazer compreender. Então ele estimula essa reforma moral, ele está muito feliz com essa mudança de cenário que não se confirma, né? No século XX foi um século que começou muito mal. Rousseau... Perdão? Não? Perdão. Jean-Jacques Rousseau, isso, o nome dele, está certo. É que eu botei lá na frente, aqui eu abreviei. Bom, o Rousseau vai falar sobre enfatizar a reencarnação como processo de aperfeiçoamento moral e vai nos falar sobre as verdades morais, as verdades que nos alimentam, né? Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma. Ele é um filósofo, então ele trata a mensagem do ponto de vista filosófico. Até agora, nada ou pouco definidos. Quer dizer, conhecia-se muito pouco sobre a nossa vida espiritual, né? Da onde nós vínhamos, para onde nós íamos. Então ele começa a perceber que a doutrina desvenda esses mistérios. E explica mais do que desvenda. Horizontes novos, a reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito, a meta suprema. Quer dizer, nós vamos ser espíritos puros a partir desse processo de depuração. Não são revelações, porém uma confirmação importante. Quer dizer, ele não vê nisso uma revelação, mas vê uma confirmação importante desse processo. A reencarnação é um instrumento de justiça divina, né? Toca-se ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente, meio. Portanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. E aí ele está reforçando a fé raciocinada. Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política, que agita os interesses gerais, discutem-se os interesses particulares, o ataque ou a defesa das personalidades apaixonam, os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, e aí ele reforça esse caráter doutrinário, né? O pão da alma, o pão de vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. A multidão estava muito focada na vida material, no seu dia a dia, né?
Sua educação, sua elevação não passam de quimeras, próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino, ressuscitando o espiritualismo. O espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará dignidade interior e a outros a resignação. A todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, Deus, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Aí a gente tem uma apresentação de um espírito que não se identificou, né? E que ele vai reforçar a nossa sintonia vibratória com os espíritos bons, né? Ele nos alerta. Se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é que para que estes se esclareçam sobre os seus deveres. É para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Então ele preconiza que nós vamos chegar à perfeição, seremos espíritos puros, porém, de par com os espíritos bons, que desejam o vosso bem. Há igualmente os espíritos imperfeitos, e aí essa sintonia quem define somos nós, né? Que desejam o vosso mal, ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. A saber distingui-los é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. É fácil o meio, trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo que seja mal, só de um mau espírito pode porvir. Então ele separa de forma muito simples, né? Se você vê uma mensagem de uma entidade espiritual, um espírito qualquer, que seja cheia de passagens de vingança, de ódio, de rancor, não pode prover de um espírito bom, né? Se é uma mensagem elevada, que nos estimula a reforma moral, ao caminho do bem, à caridade, é de um espírito bom, é para ser seguida. Se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, dos espíritos superiores, se vos ofenderdes pelas verdades que eles vos digam, evidente é que são maus os espíritos que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vós vejais quais realmente sois. Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Quer dizer, se nós não conseguimos distinguir entre espíritos superiores e espíritos inferiores, alguém vai ver por nós, de sorte que então sois censurados pelos homens e que de vós se riem por detrás e pelos espíritos. Quer dizer, quando a gente começa a aceitar inverdades dos espíritos inferiores, a gente cai num processo complicado em que espíritos encarnados vão rir de nós. São Bento. Então, São Bento é a única passagem dele na obra de Kardec, né? Lembrando que ele foi o fundador do movimento beneditino. É bela e santa a vossa doutrina. Ele está elogiando o Espiritismo, né? O primeiro marco está plantado e plantado solidamente. Agora, só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado por quanto Deus está convosco, sempre que fazeis o bem. Todos que atrairdes serão outras tantas ovelhas que voltaram ao aprisco, que voltaram ao caminho reto, né? Pobres ovelhas meio transviadas.
Crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que ele desejara poder ocultar a si mesmo. Não tem ninguém que seja tão mau que não tenha no canto do coração uma chama, né, que nos empurra em direção a Deus. E é ali que você tem que trabalhar. Esse cantinho é que é preciso procurar, e é que é preciso achar. É o lado vulnerável que se deve atacar. É uma brechazinha que Deus intencionalmente deixa aberta para facilitar à sua criatura o meio de lhe voltar ao seio. Quer dizer, ele preconiza a nossa reforma íntima e não tem nenhum de nós que esteja tão empedernido no mal que não tenha lá no cantinho do coração uma esperança, né? Uma vontade de fazer o bem, de seguir. Então, é esse cantinho que a gente tem que achar nas pessoas, e muitas vezes quando nós acolhemos alguém que chega sofrendo na doutrina espírita, a pessoa chega com muita dor, mas tem no fundo do coração aquela vontade, né? Aquela vontade de trabalhar na sua transformação. São Luís, essa é a mensagem número 6. Que horas são? Tá, dá tempo. Não vos arrecieis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos, a persuasão não virá senão pelo vosso desinteresse. Ele fala na relação com os outros que não são espíritas. Senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Então ele diz que o que vale não é o nosso discurso, mas a nossa caridade e a nossa tolerância. Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Não acuse ninguém, né? Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrarei nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas. O que ele nos recomenda é pouco falatório e muita atitude, né? Atitude no bem, na caridade, atitude com tolerância, resignação, e aí você vai ser muito respeitado. O pastor Channing, o Kardec escolheu ele para 2 mensagens, a de número 7 e a de número 8. Qual instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra quem lutar, contra que lutar? O Espiritismo também, né? Ele enfrentou e enfrenta opositores importantes. Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, que é preguiçosa, ninguém vos atacaria, sabendo que perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para o outro. Então, se o Espiritismo não fosse firme, não precisava atacar a doutrina, porque a doutrina faleceria por si própria. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo. E estamos aí, né? 1857, estamos nós aqui. E tentam golpeá-la a machado. Que conseguirão esses invejosos? Quanto muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Me lembra muito, quando eu li esse texto do Channing, o Auto de Fé de Barcelona, né, em que o cardeal promoveu aquela queima dos livros espíritas todas, e isso, longe de enfraquecer a doutrina, veio fortalecer, e os diversos ataques que Kardec sofreu e que a doutrina vem sofrendo, que fortalece muito a doutrina. A mensagem número 8 dele também, ele fala: vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas.
Uma citação sobre esse ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudeis de coração e que lhe apliqueis o Espírito a vós mesmo, porquanto, como São Paulo... Então, é o que nós estamos fazendo, né? Não existe doutrina espírita sem estudo. Ela exige estudo e dedicação. Assim como São Paulo, sereis perseguidos, não em carne e em osso, mas em espírito. Né? São os nossos desafetos do passado que nos obsediam. Né? Os incrédulos, os fariseus da época, vos hão de vituperar, né? E escarnecer. Nada temais. Será uma prova que vos fortalecerá se a souberdes entregar a Deus, e mais tarde vereis coroados de êxito os vossos esforços. Esses ataques só podem e devem nos fortalecer. Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que hão perdido parentes e amigos. Ele aponta a doutrina como um importante consolador, né, para aqueles materialistas, que não acreditam na vida espiritual, na vida eterna, e que ficam bastante, sofrem muito, né, com a perda de entes queridos. E a doutrina nos explica e esclarece isso. Né? Saber que estes são ditosos, que se podem comunicar com eles, é uma felicidade. Caminhai, pois, para a frente, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela terá contada no dia em que comparecerdes ante o Onipotente. Nós estávamos comentando aqui a pré-reunião da sessão sobre isso, né? A Leuda comentava numa passagem do Divaldo, que alguém pergunta sobre a saúde uma pessoa, e ele diz, não, ele vai ficar muito bem, pode ficar tranquilo, ele vai estar muito bem. E aí essa pessoa desencarna e ela volta para questionar Divaldo, mas você não disse que ele ia ficar muito bem? Mas ele está muito bem, né? E essa certeza doutrinária que é importante. Autoria reservada. Essa mensagem, e aí Kardec vai fazer o comentário final. Diga. Vai fazer o comentário final. Essa é a mensagem, né? A gente vai ver basicamente de quem é a mensagem. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro atei em feixes o bem esparso da humanidade, e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo. Interessante que na mensagem, né, normalmente é o caminho estreito, porque é o caminho que exige sacrifício de transformação, mas ele é largo porque ele é alvissareiro, né, que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ele está falando da doutrina, né? Essa comunicação entre encarnados e desencarnados, porquanto não, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe. Vos socorrais. Então, quem são os nossos profetas? Quem são hoje os nossos apóstolos? São a espiritualidade superior que nos traz a mensagem, né, de socorro. Morte não existe. Vos socorrais, e que a voz dos que já não existe ainda se faça ouvir, clamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivada as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como o cedro. O cedro era
a árvore muito importante do Oriente Médio, né? Uma árvore forte, bonita. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos da vontade de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras. Não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, né? Essa coisa maravilhosa das mensagens que a gente recebe da espiritualidade. É um facho de luz, né? Para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Então, uma mensagem de fé, né, importante. E aí Kardec resolve fazer uma nota final desse capítulo. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias. Não, perdão, aqui não chegou a Kardec, não, ainda é a continuação da mensagem. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades espíritas. Amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí Kardec, aí agora é a nota de Kardec. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns, e Kardec ressalta isso, né? Esse foi a passagem que eu passei batido nas minhas leituras anteriores. Eu não me lembrava que tinha uma mensagem que se referia a Jesus, né? Essa comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, então ele faz uma deferência ao médium, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, né? Porque ele não se permitiu dizer que era Jesus Cristo, senão, sob todas as reservas, tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, que seria uma honra incomensurável, né? E porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Existe muita mensagem, né, mediúnica, teoricamente, dita ser de Jesus e são mensagens horríveis, né? Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe, e aí Kardec sempre colocando a razão, né, fé raciocinada, a razão nos inibe de acreditar que o Espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por estas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, Jesus, né? E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações desse gênero. Você tem que ser muito crítico, muito sério, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer arma aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho
para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular, né? Quer dizer, é uma pretensão orgulhosa de qualquer um de nós médios avorar-se de dialogar com Jesus de forma trivial, né? Como com os que lhe são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem, né? É uma mensagem linda, sólida, né? Padrões morais elevados. Então, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então, ele não ousa, apesar do médium ter assinado que era Jesus, de atribuir a Jesus por uma questão de seriedade, né? De análise crítica, porque Jesus está num estágio evolutivo tão elevado que é difícil a gente imaginar ele, numa reunião mediúnica, ser evocado e estar presente para dar a sua mensagem para nós, como qualquer outro espírito desencarnado. Então ele se reserva. Eu achei muito interessante, que eu não me lembrava dessa passagem e me tocou muito. Então você vê, a gente sempre comenta isso, né? O maior beneficiário de um estudo doutrinário é o orador, né? E a gente fixa muito mais do que quando está sentado na plateia, porque você tem que refletir, tem que ler, analisar. E eu tinha passado batido nas minhas leituras anteriores que havia uma mensagem atribuída a Jesus no Livro dos Médiuns, e é uma mensagem linda, bastante importante, mas que Kardec, dentro da sua seriedade, né, é preferível abandonar 9 verdades a aceitar uma única em verdade sequer. Então ele sempre se pauta pelo critério rigoroso de análise, né? E a análise dele é muito simples. Jesus, no estágio evolutivo que ele está, dificilmente viria uma sessão mediúnica para passar uma mensagem através de um médium. É incompatível, os padrões vibratórios são tão distintos que só o orgulho de um de nós poderia dizer que seríamos capazes de fazer isso. Temos um tempinho ainda. Algum comentário? Hoje foi silêncio, não sei se o tema estava árido ou alguém quer fazer uma pícola contribuição para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje? Nada? Dionísio, por favor. Nada. Perdão? Depois dessa mensagem é só fazer prece. A mensagem é maravilhosa, realmente. Todas são bonitas, né? A gente vê. E Kardec escolheu a dedo, né? Ele não colocaria no capítulo 31 uma mensagem que não fosse. Todas nos concitam, né? Nos convocam para o trabalho da reforma íntima, da certeza doutrinária da vida eterna, da transformação moral. Todas estabelecem da humildade, né? Como nós convenceremos o próximo das verdades doutrinárias? Pelo comportamento humilde, tolerante, resignado, né? Não é pelo palavrório, mas é pela atitude. Quantas vezes a gente vê na televisão pessoas que falam muito bem e pregam toda uma verdade evangélica e, na verdade, na prática do dia a dia, elas cometem alguns enganos, né? Elas se deixam levar pela vida material. E eles, o tempo todo, nos alertam que o nosso reino não é desse mundo, né? E essa é uma certeza que a gente tem que ter o tempo todo. E Kardec escolhe essas passagens, essas dissertações, como ele chamou, são comunicações mediúnicas, como exemplo de comportamento que nós espíritas devemos ter no nosso dia a dia. Então ele vai no cerne da questão. Alcire, foi bom mesmo nós termos estudado aqui, com você conduzindo esse tema,
que me fez lembrar da importância de nós fomentarmos os trabalhos de psicografia na casa espírita. Porque é através do médium, da psicografia, da mensagem que ele recebe, que muitas das vezes nós podemos ter o lenitivo para alguém que está precisando daquela mensagem naquele momento, né? Levarmos considerações importantes para o nosso dia a dia, fora da casa espírita. Isso deixa claro como é importante fomentarmos no ambiente da casa espírita essa prática. Essa, inclusive, é uma ideia que, né, Dionísio está trabalhando, a gente intensificar uma sessão específica para o trabalho de psicografia, porque a psicografia traz mensagens maravilhosas, né? Mensagens do alto, da espiritualidade superior, que, como ele diz, às vezes consola alguém que está muito necessitado, né? As pessoas vêm à casa espírita, aquelas que vêm eventualmente, nós que estamos sempre aqui, em busca do lenitivo, né? Em busca do acolhimento, em busca da esperança, né? Porque essa certeza da vida eterna, da vida após a morte do corpo físico, é um fator que nos robustece. Mas mesmo nós espíritas, eu percebo, temos um pouco de dificuldade de tratar isso como uma verdade absoluta, né? Nós tratamos como uma verdade doutrinária, mas não absoluta. A gente percebe pelo nosso comportamento, né? Então, eu brinco muito, e aí eu vou falar com a minha mãe, né, porque ela também é espírita, não frequenta mais pela idade, né? Mas lê muito livros espíritas, mas falou para ela de desencarnar, ela muda de assunto, né? Porque desencarnar ela não quer conversar, não. E, apesar dela ler, dominar, ter a certeza da vida após a morte do corpo físico, das comunicações, de nós estarmos juntos, né? E a gente sempre comenta, provavelmente tia Diva já está aqui trabalhando, aí no outro dia a Sandra deu uma mensagem que meu pai passou para ela, né, no nosso trabalho de desenvolvimento. Sabe-se isso tudo, mas você fala em desencarnar, ela fica um pouco receosa, né? É um assunto que ela não gosta de conversar. Então, é aquela coisa, a gente sabe, lê, estuda, fala, pratica, mas quando toca a você diz, opa, vamos mudar de assunto, que esse assunto não está bom, né? E eu percebo que não é só minha mãe, né? Eu percebo que a gente tem essa dificuldade, dessa aceitação, né? Aceitação e que é um grande fator consolador da doutrina, né? A doutrina nos ilumina porque ela tira nossas angústias, né? Eu gosto sempre de falar nas minhas palestras de verdades doutrinárias que são absolutas, ninguém discorda, que é a vida é eterna. Isso é indiscutível, né? Então, após a morte do corpo físico, nós temos vida plena. E mais interessante, a verdadeira vida, porque se a gente pegar o livro dos espíritos, as sensações dos espíritos após a morte do corpo físico se dilata muito, né? A música, as cores, tudo fica mais colorido, mais bonito, a natureza fica mais exuberante, né? Quando a gente vê André Luiz descrevendo a natureza no nosso lar, é aquela coisa, flores de cores maravilhosas. Então a gente sabe isso tudo. A gente sabe que Deus é soberanamente bom e justo, não nos desampara jamais, né? Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, nos sustentando. A gente sabe também que nada acontece por acaso, né? Todo o encadeamento da nossa experiência carnal nessa encarnação tem bases sólidas nas vidas pretéritas, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas crenças. Tudo que passa por nós tem um aspecto pedagógico nessa transformação moral do nosso caminho. Então a gente sabe isso tudo, né? Então nada acontece por acaso, tem raízes profundas na nossa caminhada. A gente sabe que a morte do corpo físico, longe de piorar, melhora a nossa vida de forma importante. A gente sabe que Deus não nos desampara nunca, está sempre ao nosso lado. Mas por que a humanidade, mesmo dentro da doutrina, tem tanta ansiedade, tanta angústia, né? Tanto medo? A gente vê
as coisas, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço em família lá, né? Está tendo guerra na Cidade de Deus. Vamos por lá? Eu falei, vamos por lá. Mas, poxa, mas disseram que está tendo tiroteio. Eu falei, não, você está comigo, eu sou corpo fechado, pode ir. Quer dizer, pode ser que desencarne, mas aí nós vamos ficar muito bem desencarnados do outro lado, né? Porque não tem bala perdida, a bala tem endereço certo, direitinho. Então, não pode, porque o Espiritismo nos dá essa robustez, né? Tira as ansiedades. Mas você vai desencarnar. Vou. Né? E a gente poderia parafrasear Sócrates, né? Quando ele é condenado a tomar cicuta, e o discípulo angustiado e fala, mestre, mas o senhor vai beber cicuta? Ele falou, vou. Mas o senhor vai morrer, mestre. Eu sei, e você também. É só uma questão de quando, né? E cada um tem o nosso quando, né? Desencarnar é um fato concreto. Mas quanto isso inspira o nosso comportamento no dia a dia? Quanto isso, essa verdade internaliza e nos dá paz no coração, dá esperança? Quanto isso nos faz entender com clareza que alguns desafios pessoais que vivemos são frutos de reparos de vidas pretéritas que precisamos ajustar, né? Sentimentos, atitudes que tomamos e que agora são necessários para que a gente supere mais uma etapa na caminhada evolutiva. Na hora que a gente conseguir transformar todos esses conceitos doutrinários em realidades da vida, a vida fica simples, fica suave, né? Fica tranquila, porque nada nos preocupa mais, nada nos desespera, nada nos angustia. Essa ansiedade exacerbada, né? Esse medo, esse temor, não. O mundo está bem, estamos indo no caminho certo. O planeta evolui, porque se cada um de nós der um passinho para frente, a evolução é o somatório dos passinhos que todo mundo deram. Como o espírito não retrograda, nós estamos sempre melhorando, e estamos caminhando firmes e resolutos em direção ao alto. Obrigado.